47 partidas nesta quarta passagem do Cuca pelo Atlético, com 56% de aproveitamento. Foram 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. A última delas, o 2-0 para o Cruzeiro, que culminou nessa demissão que aconteceu na manhã de hoje. E o técnico Cuca, que foi demitido pelo Atlético, se manifestou através da assessoria de comunicação do clube. A gente vai mostrar, e para você que está no rádio, abre aspas para o ex-treinador do Galo. Entendo a demissão. Acho que se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo sem restrições. Agradeço à comissão técnica e a todo o staff. Obrigado ao Carlos Alberto, Pedro, Vitor e Brax. A diretoria, muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos. Fecha aspas. Palavras do técnico Cuca após a demissão. O irmão e auxiliar técnico Cuquinha também deixa o clube. Pois é. E aí, comentaristas Itatiaia do Panzi e Ali Oliveira, bom dia. Estava-se contado, só era contagem regressiva essa demissão do Cuca, hein, Ale? Tem vários pontos negativos aí nessa quarta passagem do Cuca, né? Acho que talvez o primeiro deles que a gente identificou foi a demora, né, para ele usar melhor o elenco, né? Vários jogadores que meio que ele esqueceu desde o início da temporada e depois, quando tiveram a oportunidade, provaram que podiam ajudar. Eu cito aqui o Patrick, volante, o Saravia, que ele demorou muito para colocar e quando colocou, o Saravia conseguiu jogar. Agora, recentemente, o Vitor Hugo tem feito boas partidas, né? Ele usou muito pouco o Fausto Vera, que é um jogador que eu desconfio tecnicamente, mas ele não tinha outra opção, né? E mesmo assim ele não colocava o argentino para jogar. Então, isso aí foi um problema e acabou limitando um pouco mais o elenco dele, principalmente antes da chegada dos reforços, né? Eu acho que o fato do Atlético ter poucas boas partidas na temporada, né, desses 47 jogos aí que o Pedrão falou, você vai destacar alguns poucos momentos que foram bons de desempenho, né, de jogo mesmo, contra o Flamengo talvez, e para por aí. E aí ficava mais na questão dos resultados, né? Você ficava se apoiando nos resultados, tanto da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo principalmente, e também da Sul-Americana com a classificação para a fase de quartas de final. Quando não vem o resultado contra um grande rival, diante da torcida do Atlético, e ele sendo influente no segundo tempo negativamente, aí junta tudo, o ambiente também já não era o melhor ambiente do mundo, e acaba que a direção tem que procurar um novo caminho. Entendo que o Cuca entende muito de futebol, para mim ele continua sendo o treinador mais vitorioso da história do Atlético, mas parece que realmente não tinha mais condições de continuar, até pela última entrevista dele, que não foi bacana também. Então o Atlético, que vai ter dificuldade para achar um bom nome, né, no mercado, o Atlético pelo menos está tentando, né? Vamos ver se esse novo nome que chegar consegue extrair um pouco mais desse elenco. O desempenho da equipe não melhora, pelo contrário, o Atlético piora a cada jogo, a cada rodada. E eu acho que o que pesou mesmo foi a entrevista coletiva do Cuca. Aliás, as últimas entrevistas coletivas, mas essa última do Clássico talvez tenha tido peso maior, quando o Cuca fala que não sabe quando irá conseguir melhorar o desempenho do time, que não está conseguindo mais extrair o melhor de alguns jogadores que são importantes e responsabilizou alguns nominalmente. A gente até discordou especificamente no Clássico, por exemplo, o Gustavo Scarpa. E aí a informação que vem lá de dentro, né? Perdeu o grupo, perdeu a confiança do grupo. O grupo não confia mais que com o Cuca a coisa vai evoluir. Aí não tem muito o que fazer. Ainda que não seja o período ideal, porque o Atlético ele não tem um leque de escolhas, né? O Atlético não pode escolher o treinador dos sonhos dele nesse momento, até porque provavelmente está empregado. Ou não aceitaria assumir a equipe agora, no mês de setembro, em meio a um clássico de mata-mata. Ou seja, o cara pode chegar, treinar e dia 11 ser eliminado pelo Cruzeiro, que a chance é muito grande de acontecer. O Cruzeiro está muito perto de uma classificação e já começa pressionado. Depois vem o mata-mata de Sul-Americana, altitude, uma posição muito ruim no Campeonato Brasileiro. Então a cobrança é muito grande. São poucos os técnicos de estofo, né, que vivem bons momentos na carreira,
que aceitariam pegar nesse momento. Você pegar lá em dezembro para iniciar um trabalho, para montagem de elenco, é outra história. Então não é fácil a vida do Atlético, não deve ter sido fácil tomar a decisão da demissão do Cuca, por tudo que envolve Cuca e Atlético, mas fato é que o 2025 do Cuca foi muito ruim. O Cuca é um grande treinador, talvez tenha sido melhor do que é hoje, talvez não, foi melhor do que é hoje, assim como vários outros treinadores. O tempo passa para todo mundo. E cabe ao Atlético agora fazer a melhor escolha. E qual que é a melhor escolha? É para o momento? É pensando a longo prazo? É treinador para tentar já uma mudança drástica? Por quê? O momento pode ser o ideal pela data FIFA, mas não são 5 treinos que vão fazer com que o Atlético evolua e mude da água para o vinho. Mas é melhor você ter 5 treinos do que não ter nenhum. Chegar um treinador depois da data FIFA, ele não vai ter tempo de treinar, porque é jogo atrás de jogo. Então, talvez seja o momento ideal, apesar de não ser a melhor coisa do mundo, mas os nomes falados, o Caixinha não me agrada, o Zubeldia não me agrada, o Sampaoli me agrada muito, mas sem tempo para treinar. Sobre o Sampaoli, rapidamente, o Sampaoli, quando chegou, eu acho que ele fez um grande trabalho no campo, à frente do Atlético. Mas a gente não pode esquecer que ele chegou, fez um jogo contra o Vila Nova e teve a pandemia para treinar o Atlético. Teve mais de um mês para treinar esse time, sem jogo. Agora ele chegaria, teria ali 4, 5 sessões de treino. Então não dá para comparar o que foi lá atrás com agora. Em dezembro, tendo janeiro uma pré-temporada, é outra história. Então, um tanque cheio, né, Edu? Não achem que o que ele fez lá em 20, ele vai chegar aqui com 5 treinos, ele vai fazer igual. Não vai acontecer, mas é muito desses nomes, para mim é o melhor de todos, o Jorge Sampaoli. Mas, sendo muito sincero, cara, vai ser muito difícil o trabalho dos caras. Quando eu falo os caras, Paulo Brax, Vitor, a cúpula que vai participar da escolha. Mas esses dois nomes, o Beldi e Caixinha, eu gosto do Caixinha como treinador. Mas a informação que a gente tem é que a gestão dele no dia a dia não é boa. Não é boa mesmo. E o Atlético tem muitos líderes, né? Tem muita no bom sentido, cobra criada lá dentro, caras que são donos do vestiário, e não é simples também. Nada é o ideal, cara. Mudar de técnico em setembro não é a melhor coisa do mundo, mas o trabalho do Cuca chegou num ponto, principalmente os discursos e o desempenho em campo, que, sendo muito sincero, não tinha outra saída. E por falar nisso, a nossa enquete já está no ar, nos nossos canais do YouTube, e o Sampaoli está levando de rodo, assim, ó, a preferência do torcedor atleticano. 56% para o Sampaoli, 9% para o Zubeldia, o Pedro Caixinha 16%. Agora me chama a atenção, outro 19% na segunda colocação. E aí a pergunta que eu faço para vocês, você não precisa me olhar de lado não, ô Henrique André, é o seguinte: os nomes cogitados de um possível substituto do Cuca no Atlético. Você tá bem, né? Tudo bem, Romano? Tudo ótimo. Pois é, hoje a gente acordou daquele jeito, né? Sem hora pra acabar, né? Com informações do Galo. Veio essa queda do Cuca. Se você me permite antes, pra gente contar uns bastidores dessa demissão, Romano, a gente vem conversando com muitas pessoas desde ontem. E é o seguinte, o Atlético tinha uma preocupação muito grande, porque o Cuca passou por uma cirurgia no ombro e estava sob anestesia ainda no hospital quando soube que poderia cair. E como que o Cuca soube disso? Pegando o celular e vendo as notícias. E ele, né, entrou em contato com a família, falou, será que vão me demitir mesmo e tal? E ele ainda, eu conversei com uma pessoa da família dele que me contou isso, ele ainda estava sob efeito da anestesia, estava sem entender nada ali. E o que cai, né, que derruba a tese de que o Cuca teria jogado a toalha. O que o Atlético fez? Conversei com pessoas do Atlético também. O Atlético, em momento algum, oficializou que o Cuca, né, teria caído, que não seria mais técnico. Por quê? Quis ter o cuidado de esperar o Cuca ter a alta médica para se reunir com ele. Mas a decisão já estava tomada. Informação que eu tenho também é que, se o Galo empata com o Godoy Cruz ali na Sul-Americana, essa decisão teria sido tomada ali. Então, o Cuca, o trabalho dele, já não estava agradando há muito tempo, né? Pelos números e pelo desempenho aquém do esperado pela diretoria. E uma outra informação, Romano, ele teve alta hoje, fez a reunião com o Paulo Brax, foi comunicado da decisão, mas por mais que ele tenha feito essa nota, falado que entende a demissão, a informação que eu tenho é que o Cuca tá arrasado, né? Por quê? Ele entende sim a demissão, mas é um cara, né? A família inteira abraçou, ama o Atlético, então tá muito triste com essa decisão. Inclusive, Romano, ele neste momento, ele nem vai passar em casa, tá? Ele e o Cuquinha tá dirigindo, porque o Cuca tá com esse problema no ombro, né? Eles já estão pegando o carro e estão indo para Curitiba para ficar perto da família, porque tá bem arrasado o Cuca, não quer nem ficar em Belo Horizonte hoje.
Sobre os nomes, Romano, eu vou te citar alguns, tá? A informação que a gente tem. Tite, vamos lá, nomes que surgem em redes sociais, nomes que são ventilados. O Tite vai fazer uma cirurgia no dia 15 de setembro, vai colocar uma prótese no joelho e nos próximos meses não vai trabalhar. Pedro Caixinha, eu conversei com o Pedro Caixinha. Ele disse que o representante recebeu uma ligação do Atlético. E segundo ele, toparia na hora. Mas eu falei, mas aí, desembarca amanhã? Ele falou, calma, porque é um processo e existe uma shortlist. O que isso significa? Ele é apenas um nome de uma lista pequena que o Atlético tem, né? Então ele recebeu esse contato e toparia. Falou muito bem do elenco. Inclusive, uma curiosidade, o primeiro jogo dele como profissional na Liga Portuguesa foi justamente contra o Leonardo Jardim, que hoje é técnico do Cruzeiro. Ele falou dessa relação com o treinador. Comecei por um bom tempo com o Caixinha. Só que a gente vê que o torcedor do Atlético, principalmente nas redes sociais, criou uma rejeição muito grande com o nome do português. À noite, o Cláudio conversou com uma pessoa da cúpula do Atlético que disse que o Caixinha, né, teria esfriado, que o Atlético não era o nome do Atlético neste momento. Sampaoli, segundo o Atlético, ontem, viu, gente? O futebol tudo pode mudar, mas a última apuração que a gente teve, Jorge Sampaoli não recebeu contato do Atlético. A gente foi nas duas pontas, tá? Conversamos com representantes do Sampaoli e também com o Atlético. O Jorge Sampaoli não havia sido procurado e não é um nome que até ontem agradava a diretoria atleticana. Dentro do Atlético tem um nome de um outro argentino que agrada parte da cúpula, que é do Zubeldia, Romano, que é o treinador que deixou o São Paulo, tá? Conversei com alguns jogadores que me falaram ali que não gostam muito do trabalho do Zubeldia porque vem como um treinador, tá? Um me disse assim, é meio retranqueiro, não? E por outro lado, assim como Edu Panzi, me falaram muito bem da aceitação por Jorge Sampaoli, né, que é um nome que nesse momento não está na pauta do Atlético. Então são nomes que vão surgindo. A gente sabe também que agora, a gente tentou que o Paulo Brax falasse com a gente ao vivo no Rádio Esportes, mas está em reunião, ou seja, o Atlético está trabalhando para o mais rápido possível anunciar o nome do novo técnico, né? Então é o que a gente tem de momento, não vamos ficar aqui iludindo o nosso ouvinte, especulando 200 nomes, porque o Atlético está trabalhando e a informação que a gente tem é que nas próximas horas isso deve ser definido e em relação a esses nomes foi a apuração que a gente fez. Quero falar agora sobre Cuca, demitido pelo Galo. O anúncio aconteceu nessa sexta-feira. Conversei pela manhã, por volta de 8h30 da manhã com o Cuca por telefone. O Cuca disse que ainda estava no hospital, aguardando para ter alta depois de passar por uma cirurgia no ombro. Nesse contato telefônico, o Cuca me assegurou que não pediria demissão em hipótese alguma e também descartou essa história de que ele teria colocado o cargo à disposição. Separar a declaração dele, abre aspas, não coloquei meu cargo à disposição em momento algum. Disse inclusive para os jogadores no vestiário que vou com eles até o fim, mas a decisão da diretoria, especialmente depois da derrota por 2-0 para o Cruzeiro dentro de casa, foi de dispensar o treinador, multa de 3 milhões de reais. A partir de agora o Galo se sente à vontade para avançar na busca por um treinador. Hoje as maiores possibilidades são Pedro Caixinha e Jorge Sampaoli. Ambos, inclusive, já deixaram claro a vontade de treinar o Atlético, que pode ser um fator facilitador. Ramon Dias e Luiz Zubeldia também são alternativas. O nome do Carlos Carvalhal está praticamente descartado, porque a ideia do Atlético é contar com alguém que conheça o mercado brasileiro para diminuir a dificuldade em relação à adaptação. A tendência é que para o jogo contra o Vitória, o comando seja de alguém da casa, não há tempo hábil para que alguém seja contratado, dê treinos, enfim. O novo comandante atleticano vai ter a pausa por conta da data FIFA para colocar seus estilos de jogo e começar a treinar o Atlético. Vale a lembrança de que o Galo disputa a fase, está na Sul-Americana e também joga a partida de volta contra o Cruzeiro depois de derrota por 2-0 dentro de casa. Isso aí, massa atleticana, dos nomes que são cotados aí para ser o novo treinador do Galo. Eu quero saber a sua opinião. Se você gosta de algum nome, discorda de outro, deixa aí nos comentários. A torcida do Galo, em sua maioria, está tendo preferência pela volta de Jorge Sampaoli. Deixa aí nos comentários se o chileno seria o nome ideal no momento. Tem aí também o Zubeldia, é outro nome aí cotado para ser o novo treinador do Galo. Zubeldia, que foi demitido nesta temporada do São Paulo por não fazer um bom futebol na equipe paulista. Esse nome aí eu acho que é um retrocesso para o Galo. Pedro Caixinha também não tem tido um bom momento, né? Apesar de ter boas campanhas com o Bragantino, mas depois disso não conseguiu
fazer boas campanhas por onde passou. E sobra aí, né? Outros nomes tem aí no mercado, nomes que não são muito badalados, mas eu quero a sua opinião, quem seria ideal para assumir o Galo. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações.